Cristo. Amém. Nós iniciamos 5 minutinhos mais cedo para todos nós orarmos juntos, levantarmos um clamor pelas nossas crianças, pela nossa nação, que mergulhou no caos total. O diabo está agindo em todas as esferas. E os irmãos terem uma noção do que acontece. Se tocar lá na minha casa, por exemplo, em mim, vocês vão sentir, mas nem tanto, né? Mas quando toca nos filhos, desestabiliza toda a família, desestabiliza o casamento, a estrutura familiar. É uma cicatriz que pode ser incurável, é uma dor profunda. E é nisso que o diabo está agindo. Se ele não consegue ir no topo dos cabeças, no pai, na mãe, ele vai nos mais fracos. Então nós vamos levantar um clamor agora pelas nossas crianças, pelas crianças da igreja e pelas crianças da nossa nação. Aqueles que não têm pais crentes, que não têm esta proteção espiritual, nós vamos criar agora em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos nossos filhos, depois vamos orar por todas as nossas crianças e vamos depois orar uma terceira oração pedindo que Deus tome conta da nossa nação. O salmista, se não me engano, é o salmista que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E essa nação não é do diabo, nunca foi, nunca vai ser. Então está na hora da igreja levantar a sua bandeira e clamar, usar as ferramentas e as armas que tem, que é a oração. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é nas regiões celestiais, contra o principado, contra a potestade, contra as hostes do maligno. E em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos deu essa ferramenta, o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder, e a gente pode entrar lá e destruir com toda a obra do diabo, em nome de Jesus. Os irmãos creem assim. Aleluia. Então aqueles que podem ficar em pé, fiquem em pé, aqueles que querem ficar sentados, fiquem sentados. Então, a primeira oração, eu quero pedir para a irmã Darlene. A irmã Darlene vai orar por todas as crianças da igreja, especificamente pelos nossos filhos aqui e do nosso ministério, tá bom? Pode abranger outras igrejas também, não tem problema. As crianças, filhos dos crentes, tá? Depois a irmã Vanessa vai orar pelas crianças da nossa nação. Nós vamos criar uma cobertura de proteção sobre elas através do nosso clamor e através da nossa oração. Amém? Depois eu quero pedir para a irmã Lisiane levantar a voz e orar pela nossa nação, para que Deus guarde a igreja, para que guarde o nosso país, para que as coisas entrem no trilho e que Deus possa nos dar paz para a gente viver em paz até o dia do arrebatamento de Cristo. A gente sabe que os tempos serão difíceis, mas a nossa função é clamar para que Deus sempre nos dê o escape, sempre nos dê a saída, sempre nos providencie o socorro. Amém? Então vamos começar, irmã Marlene, por favor. Senhor amado, Deus e Pai, nós te agradecemos por um dia vencido, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, que todos nós temos filhos, Senhor. Aleluia! Passamos o dia mais atribulado, A poder, Senhor, do teu nome, Pai, Senhor nervoso, Jesus, Senhor Jesus. para destruir toda a obra do diabo. Palavra que nunca já nos malignos, Oh, Senhor, glória a nossos Deus. filhos, as nossas crianças, Senhor, A poder e autoridade no nome para a escola, de Senhor Jesus Jesus, a gente Cristo. não consegue estar 24 horas O por dia com sacrifício da eles, cruz Senhor. já derrotou o Meu inferno e Deus, Satanás. Oh, glória a Deus. Senhor, meu Pai amado, a sabedoria da nossa nação, Em nome de Jesus. meu Deus, nós oramos, Senhor, meu Pai amado, por cada uma das nossas Aleluia. crianças. Te colocamos na tua presença em nossos filhos, Senhor, meu Pai amado. Ah, Senhor, nós te colocamos principalmente as crianças, Senhor, soldadinhas de Cristo. Autoridade no nome de Jesus, está desfeito por obra de nós. Ah, Senhor Jesus amado, que o Senhor possa envolver. Aleluia. E na escola, Senhor, na ida, na volta, na permanência. Em nome de Ah, o Senhor Jesus. possa cuidar, Senhor. Meu Deus, a Sara, a Manuela, Glória a Em nome de Gabriel, Jesus. Senhor, meu Pai amado. Nossos filhos são Deus, foram apresentados a Ti, Senhor. Deus,
E eles estão debaixo da tua proteção. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Destrói, Senhor. Todo o intento de Satanás e das trevas. Aleluia. Aleluia. Coloca os teus anjos ao redor das nossas crianças, dos nossos filhos. Cobre-os com teu sangue. Aleluia. Eu nem conheço, mas o Senhor conhece. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para que a gente consiga ter paz ao levar eles para esse nome de Jesus. Aleluia. na dependência do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Pai amado, não guarde e vão trabalhar Em nome de Jesus. Pai, nos ajude Glória. nesse momento caótico, Senhor Jesus. Aleluia. Nós pedimos graça, poder, Senhor, meu Pai, e revestimento do teu Espírito Santo sobre Aleluia. nós, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, ainda na tua presença, Senhor, nós colocamos, Senhor, todas as crianças, Senhor, desta nação, na tua presença. Glória a Deus. Guarda aqueles que não têm uma proteção Aleluia. espiritual, Senhor. Guarda aqueles que não têm pais crentes para orar por eles. Nós oramos. Nós fizemos este papel nesta noite. E colocamos diante da tua presença. Para capaz, Senhor, em favor das crianças, dessa nação. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, guarda, Senhor, seja no mais longínquo lugar, Senhor, Senhor, olhando, cheio, esquecido, Glórias a Deus. Nós cremos que está sendo destruído toda a obra do mal. Em nome de Jesus. Senhor, para guardar cada criança, Senhor, da morte, Senhor, de tudo aquilo que não provém de ti, que os teus anjos, Senhor, trabalhem, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Filho, dentro de pé, a tua proteção, Senhor. Nós, Senhor, anotamos, Senhor, agora, Senhor, as regiões celestes, Senhor, nós destruímos, Senhor, todo o sofisma, Senhor, todas as hostes espirituais, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, Senhor, e pedimos a Ti a Tua proteção, Senhor, sobre as crianças, Pai. Pai, Senhor, visita este Aleluia. lar, Senhor, essa criança, Senhor, que está sofrendo, Senhor, sentimentos, Senhor, diversos sentimentos, ó Deus, o inimigo tem, Senhor, colocando em sua mente, nós repreendemos, Senhor, todo dado inflamado do inimigo, Senhor, sobre este inocente agora, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e proclamamos, Senhor, a vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sobre essas crianças. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, da vitória, Senhor, Está amarrado toda a mente, viagem, força do mal. Está amarrado pelo poder do nome de Jesus. Senhor, e proclamamos a vitória para a glorificação do teu nome, ó Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Altíssimo Deus, Pai, mais uma vez, Pai querido, Pai amado, nos colocamos diante da tua presença, Pai. Glórias a Deus. Pai Aleluia. querido, Pai amado, de interceder, Pai Oh, querido, pela nossa Rabacara, nação, Xarabara. Senhor amado, pelo teu povo, Alegrabandara, Xarabara. o Senhor venha visitar cada lado, Senhor amado. O Senhor venha visitar, Pai querido, Pai amado. Aleluia. cada país. Envia os teus anjos, Pai querido, os teus anjos que limparam de fogo, espadas desbanhadas, Senhor, para que nos livrar de toda a fúria de Satanás, meu Pai, de todo o jugo de Satanás. Glórias a Deus. Toda obra do mal. Criança, meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, que caia por terra toda a opressão do mal, Senhor amado, e que o teu nome, Senhor, Aleluia. seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o teu povo, Senhor amado, sobre as tuas crianças, Pai querido, que te pertencem a ti. Todas essas famílias, Pai querido, que o Senhor venha confortar
que Deus já nos deu, poder fazer os nossos filhos, por aqueles que sobreviveram a esses ataques. E Deus vai nos dar vitória. Para os irmãos terem ideia, hoje duas funcionárias minhas lá trabalham comigo. Uma, o colégio foi interditado, porque invadiram o colégio lá, picharam tudo, fizeram que ir voltar, bagunçar, quebrar, matar. Foi interditado o colégio. Outra foi chamada na escola ontem de manhã, enquanto ela estava lá, deu um griteiro na escola, que alguém estava dentro de uma sala de aula surtando, querendo matar todo mundo lá, saiu de professor, todo mundo lá. Então, assim, as coisas estão assim, mas a igreja tem as ferramentas e tem o poder de destruir com as obras do diabo. Então, eu quero pedir que o diabo Sônia faça essa oração de agradecimento a Deus por todo o livramento que o Senhor tem nos dado e por todos que Ele ainda vai nos dar, em nome de Jesus. Querido Pai, Senhor, maravilhoso Deus, nós queremos aqui nesse momento, Senhor, ainda em petição, te agradecer, Pai da glória, Deus eterno, por todos os livramentos que Tu já tens concedido às crianças de uma maneira geral, Senhor, sendo crente ou não crente, Pai, mas Tu tens, Senhor, livrado, porque Tu és um Deus misericordioso, um Deus amado, Senhor, e nós queremos também, Senhor, te agradecer do fundo do nosso coração, porque nós temos visto, Senhor, a Tua proteção para conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo na Tua presença, porque nós cremos na vitória da Tua igreja, Senhor, do Teu povo. Em nome de Jesus, ainda colocamos e lembramos também da campanha que nós estamos fazendo em prol das nossas crianças aqui, Pai da glória, Deus eterno. E Senhor, nós te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Se eu andar em Sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Diácono Rodrigo, delegado da congregação, pode passar aqui. Vai estar ministrando a lição de número 9. Estamos falando da página de número 9 também, onde vai falar sobre o arminianismo, linha teológica, apostólica, ortodoxa e conservadora. Só o título é complexo, né? Então nós vamos orar pelo servo do Senhor. Aí eu não vou dar introdução nenhuma, meu irmão. Agora já passou um pouquinho. Amém? Quero pedir para a irmã Ilva, então, levantar sua voz em oração, por favor, o diácono Rodrigo. Hoje a irmã Luara respondeu uma mensagem que eu tinha mandado para ela no sábado. Ela disse assim que essa passou raspando, né? Mas hoje está melhorando, então, né? Mas quer para continuar orando por ela. Passando as orações, orando por ela. Não esqueceu. Nossa, eu quero fazer a chamada. Vamos lá, Álvaro? Presente. Filme de Cristo? Bem. Beatriz? Filme de Cristo? Madalene?
Bíblia Revista? Irmão Ivanil Coelho? Bíblia Revista? Rodrigo? Bíblia Revista? Solange Camargo? Presente. Bíblia Revista? Solange Oliveira? Não veio. Monsônia? Presente. Bíblia Revista? Sim. Valdemir? Presente. Bíblia Revista? Sim. E caneta. Nossa, aí não falta nunca, né? Cliente fiel, Vic. Maleila? Presente. Bíblia Revista? Vanessa? É bom ter comentário. É bom ter comentário. Dom Lucas? Irmã Eliana? Presente. Bíblia Revista? Sim. Obrigado. Irmãos, então vamos direto para a lição de número 2 da nossa revista, como falou, página 9. Arminianismo, né? Porque o título mesmo tá que tá, né? Eu vou pegar essa mesmo. Agora que eu tô com. Minha revista tá aqui, eu peguei outra revista, por isso que não tava na marquinha, né? Porque essa aqui é do Eco, eu não peguei pra ele. Você olhar na revista. O título da revista, né? Linha Teológica Apostólica, né? A origem dos apóstolos e ortodoxa, ou seja, que ela segue a correta interpretação do texto bíblico, ortodoxa, fiel ao texto e conservadora, né? Só quero ler com os irmãos o texto áureo, vou ler primeiro, depois nós lemos todos juntos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. 3 todos juntos. 1, 2, 3. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vamos fazer a leitura do texto básico. Eu vou ler o primeiro versículo e cada um vai lendo uma após outra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nós escolhemos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção do Filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amor.
habitação da plenitude dos tempos em todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O qual é o penhor da nossa herança ao resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Então tá, irmãos, nós estamos então nessa lição. Esse conjunto de, na verdade, todas as lições dessa revista, elas são mais complexas do que muitas outras revistas que nós já tivemos, né? Mas é mais complexa no sentido assim, ela é realmente muito teológica, né? Vai muito na teologia sistemática, não somente na teologia na questão da discussão das coisas de Deus de forma mais simples, né? Mas justamente por tratar pontos da teologia sistemática. E na teologia sistemática nós temos os distintivos teológicos, que são termos que nos distinguem de outras linhas que têm outros distintivos, né? Esse distintivo, alguém pode dizer assim, mas por que eu preciso saber esse título, ou para que serve o título de arminiano, pentecostal, reformado, calvinista, neopentecostal, né? Esses termos, eles servem para resumir, né, aquilo em que nós cremos, a nossa confissão de fé, basicamente, né? Por exemplo, se alguém vir perguntar para mim assim, de que tipo de igreja tu é, né? Qual é a tua linha de pensamento? Posso dizer, eu creio na continuidade dos dons, creio nos dons do Espírito Santo para hoje, creio no Espírito Santo, no poder de Deus. Posso dizer isso e dizer mais coisas ainda, né? Mas eu posso também só dizer assim, sou pentecostal, né? Porque em contrapartida pode um outro pegar e dizer assim, eu creio na cessação dos dons, os dons foram para aquele período dos apóstolos em que a igreja estava sendo formada, então hoje os dons não têm a mesma quantidade que tinha na época de Cristo. Aí pode dizer, eu sou reformado. A gente já sabe, já identifica essa pessoa, né? Então ela traz rótulos. Então tem vários termos teológicos que eles vão designar e resumir no que nós cremos, qual é a nossa linha de pensamento teológico, a linha teológica que nós seguimos. Não significa que a gente vá seguir exatamente cada um dos itens em que aquele distintivo ele elenca, porque afinal o distintivo ele está vinculado a uma sistematização de tudo que está na Bíblia. Alguém pegou tudo aquilo que está na palavra de Deus, espalhado em todos os textos bíblicos, né? Organizou isso de forma sistemática, colocando processos, colocando sequências, né? A gente tem um exemplo muito clássico, principalmente no meio pentecostal, que é o dispensacionalismo, né? O dispensacionalismo ele coloca todo o agir de Deus desde o início dos tempos até o Apocalipse, ele divide ali nas dispensações, né? Na Bíblia em nenhum momento fala dispensação, né? Não fala dispensação, não está ali as dispensações, aliás, mas a gente pode ver que tem um agir de Deus, um modo de Deus agir durante todas as eras. Alguém foi lá e pegou e sistematizou isso, né?
Então, os distintivos teológicos eles servem para isso. Não quer dizer, então, que não, eu tenho que saber. Não é que você tenha que saber. Não é obrigação sua saber, é mais obrigação dos pastores, né? Dos que ensinam a saber. Mas se nós sabermos, é interessante, né? Porque faz parte. Nós fazemos teologia o tempo todo. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós falamos da palavra de Deus, pregamos, isso é teologia, né? E é importante nós conhecermos também a teologia sistemática. Bom, a revista, irmãos, ela está muito bem explicada do início ao fim do que é o arminianismo em si, né? Então eu quis trazer também uma base para nós aqui, para a gente entender aonde que está a importância disso. Tá, mas agora qual é o ponto em que arminianismo e calvinismo eles se relacionam à teologia? O que que eles são na teologia, né? Porque nós temos, por exemplo, pré-milenismo. O que é pré-milenismo? Eu falei ali o dispensacionalismo. O que é? Qual parte da teologia que ele está relacionado? Está relacionada à escatologia, teologia dos fins dos tempos, né? E aonde que se enquadra o arminianismo e o calvinismo? Eles se enquadram na soteriologia. O que é a soteriologia? Ela é a teologia da salvação, a doutrina da salvação. Até Calvino ele é antes de Armínio, tá? Eles foram contemporâneos ali quando Calvino, até os 4, 5 anos de Armínio, mais ou menos. Armínio era uma criança quando Calvino morreu. Mas até Calvino, pelo menos ali, não tinha ainda alguém que tivesse parado para pensar como que ocorre a salvação do homem. Qual é o processo que a Bíblia mostra que Deus utiliza para salvar o homem? De que maneira que isso ocorre, né? Eles entendiam que a salvação era pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas quando que isso começa? De que forma que o homem ali, que Paulo fala que ele está morto nos seus pecados, nos seus delitos e pecados, e de repente esse homem passa a ter vida em Cristo? Mas como que isso acontece? E aí isso fez com que muitos ainda começassem a se debruçar sobre esse tema e tentar organizar biblicamente e trazer para a comunidade cristã um compêndio onde tivesse todo o processo da salvação do início ao fim. Calvino ele fez isso primeiro, foi um dos mais reconhecidos, embora ele não tivesse sido o único, né? Mas acabou sendo o mais conhecido. E depois, alguns anos depois, acredito que foi em torno de uns, não chegou nem a 100 anos de diferença, veio Armínio, né? A diferença entre a sistematização, a teologia de Calvino e Armínio, né? Ela é basicamente, ou melhor, por que eles pensam diferentes, né? Por que o principal ponto de eles pensarem diferentes é que se nós pararmos para olhar as duas, como a gente não vai fazer comparação, o calvinismo vai ser dado na próxima aula, nós vamos conseguir ver assim que cada um deles, eles partem de um pressuposto e com uma lente que eles pegaram para eles, eu vou partir desse princípio, e então tudo que eles foram lendo, eles foram embasando nesse princípio que eles adotaram primeiro. No caso do calvinismo, eles adotaram primeiro a soberania de Deus. Então tudo parte de Deus para o homem. Se Deus é soberano, tudo, absolutamente tudo vem de Deus, inclusive a salvação. Vai ser mais para frente, vai ser explicado, tá, irmãos, na próxima lição. Já Armínio, quando ele se depara, principalmente com Romanos, no capítulo 7, versículo 14, ele começa a pensar assim que mas o homem ele tem um livre-arbítrio
e ele tem que dar uma resposta para Deus. Deus, ele é soberano, ele dá a salvação, mas ele não impõe simplesmente a salvação para o homem assim, está salvo e pronto. E principalmente o principal ponto que ele pega é que, só uma palhinha aqui, é que no calvinismo, o que eles vão dizer? Que primeiro, Deus ele regenera o homem, o Espírito Santo regenera o homem, e aí sim ele é eleito, porque Deus regenera ele, o poder de Deus regenera ele, e aí ele responde positivamente à fé. O Armínio, ele ia dizer o que? Não. Primeiro, existe uma centelha de Deus na vida do homem, o Espírito Santo ele age no coração do homem, mas ele ainda não é regenerado. Depois que ele responder à ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aí ele respondendo positivamente a esse chamado, a esse toque do Espírito Santo, aí sim ele vai ser regenerado, né? Então Armínio, toda a teologia de Armínio e os 5 pontos ali que nós vamos ver depois, vai partir desse pressuposto do livre-arbítrio do homem. Então ele vai fazer todos os 5 pontos, que não foi ele que fez na verdade, né? Mas todos os demais pontos ele vai levar em consideração sempre partindo do pressuposto. O homem tem o livre-arbítrio e ele tem que responder a Deus, ele tem que responder a esse chamado. Enquanto para os calvinistas não, Deus é soberano, então que ele decretar, está feito. Logo, nós temos outros termos, outros distintivos teológicos aqui, que é, logo a teologia arminiana, ela é sinergista, tem um sinergismo, porque há uma ação de Deus, mas tem que haver uma resposta humana. Então, Deus e o homem aqui, eles trabalham juntos no processo da salvação. Deus, ele disponibiliza a salvação, o Espírito Santo vai convencer o homem, mas o homem tem que responder positivamente a mensagem do Evangelho para que ele seja salvo. Se ele não quiser a Cristo, ele vai perecer, né? Darlene, pega para mim ali, por favor, uma canetinha sobre o quadro. Para o quadro, né? Já na questão da teologia calvinista, eles vão dizer que não, Deus ele decretou tudo, ele decretou aquele que havia de se salvar, logo aquele lá vai se salvar e vai ser salvo e ponto final. Não depende de ele pegar e dizer, eu quero ser salvo, eu aceito, eu não aceito. Não, Deus decretou, tu vai ser salvo e ponto final, acabou, né? Por quê? Porque Deus decretou, logo é monergista, ação parte de Deus unicamente. O homem não trabalha em nada, não faz absolutamente nada, não precisa nem dar resposta para Deus, né? Lembrando que o arminianismo não significa que o homem está sendo salvo pelas suas obras, não é isso. A salvação é pela graça, só que o homem tem que responder ao chamado de Deus. Eu já fiz uma vez aqui um desenho para os jovens, né? Eu não consegui uma imagem boa que ficou muito estourada a imagem, mas imagine o seguinte: qual é a condição do homem? Imaginem que isso aqui é um abismo, aqui está o fogo, né? O lago de fogo. E aqui os homens, né? Tanto os calvinistas quanto os arminianos, eles creem na depravação total. Nós vamos ver mais tarde que todo homem ele está condenado, à morte. O caminho dele é a morte. Todos estão indo em direção ao abismo, tá? A diferença é que para o calvinismo, o que vai acontecer? Deus vai pegar e escolher esse aqui, por exemplo, e tirar ele desse caminho de morte. Por quê? Porque Deus elegeu ele. Deus elegeu ele e predestinou ele para a salvação. Já os arminianos, o que eles vão dizer? Tem alguém
em algum lugar, né, que está pregando a mensagem do Evangelho. Aí a mensagem do Evangelho chega no ouvido da pessoa, o Espírito Santo opera na vida dessa pessoa, convence ela do pecado, da justiça, do juízo, e ela olha, responde essa mensagem e ela sai desse caminho, porque ela responde a essa mensagem do Evangelho, né? Simplificando assim, de forma bem... tentando ser didático, embora o desenho não seja muito bom, mas é mais ou menos assim que funciona bem, de forma grosseira, a questão do calvinismo e do arminianismo, tá? Bom, vimos o que é soteriologia, né? O que é a soteriologia mesmo? É uma doutrina da doutrina da salvação. Um disclaimer aí, né? O famoso panos quentes. Irmãos, assim, ó, tanto a doutrina calvinista quanto a arminiana, elas têm excelentes textos para defender os seus pontos, tá? E em alguns momentos a gente vai ver assim, na nossa posição, nós somos arminianos, tá? Nós vamos ver na nossa posição e a gente vai ler um texto bíblico que os calvinistas vão dizer, tá, mas e esse texto como é que fica? E tu vai ver, esse texto é difícil. E na teologia calvinista fica muito melhor explicado, né? Então, de nada, a questão de você disser assim, eu sou arminiano ou calvinista, não influi em salvação em nada para nossas vidas. O que influi em salvação é um fundamento do Evangelho, do cristianismo, é que se creia que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, né? É isso que nos define. Agora, quanto a como é que ocorre esse processo, se alguém acha que armínio está certo ou calvino está certo, não vai afetar em nada a salvação de ninguém, né? Só que os seguidores, tanto de Armínio quanto de Calvino, se os irmãos entrar nas redes sociais e ver esses grupos, eles se degladiam e se ofendem demais. Só que Calvino, teve coisas que Calvino nem bateu o martelo. Quem bateu o martelo mesmo foram os seguidores de Calvino. E da mesma coisa de Armínio. Não foi Armínio, por exemplo, que elencou esses 5 pontos. Foram os adeptos da teologia de Armínio, né? Só que daí, aquele negócio, né? Os seguidores acabam sendo muito calorosos na defesa de um ponto que ele é simplesmente uma sistematização, né? Quando a gente tem que priorizar a verdade bíblica. Não quer dizer que a gente não possa, não. Eu considero que a teologia arminiana, a maneira arminiana de ver o processo de salvação é mais adequada perante as Escrituras, né? E a gente vai elencar alguns pontos que são muito importantes e entra aqui também a nossa lógica humana ao ver os irmãos vão ver na próxima semana que os irmãos vão ouvir alguma coisa a respeito do calvinismo e vão olhar assim, mas não tem como ser assim, né? Do mesmo jeito o calvinista ele vai olhar para os nossos pontos e ele vai dizer, mas como é que fica essa situação? Tu está dizendo que Deus ele não é soberano, sabe? Mas é isso, nós não devemos pegar e menosprezar e julgar os nossos irmãos que são calvinistas por serem calvinistas, né? Da mesma maneira que eles não devem nos julgar. Embora a gente fale isso, a gente sabe que tanto um quanto o outro se julga o tempo todo, né? Mas que a gente não vá para a mesma linha deles, né? Nós temos sempre debate respeitoso naquilo que não é essencial, né? Nós podemos ter diversidade. Naquilo que é essencial é unidade. O que é essencial? Os marcos, os fundamentos do cristianismo. Né? Isso aí a gente não tem discussão. Vamos lá então. Jacó Armínio. Jacó Armínio ele nasceu em 10/10 de 1560 e morreu em 19/10 de 1609. Morreu jovem, com 49 anos,
por doença. A nacionalidade dele nasceu em Aldewater, em Utrecht, não é estado lá, é a província de Utrecht, nos Países Baixos. Ele, jovem ainda, ele foi convidado por um padre que era simpatizante do protestantismo, né, para ir para uma escola, a Universidade de Utrecht, para estudar lá. Ele tinha, sei lá, em torno dos 13, 14 anos talvez. E daí ele sai dessa cidade, ele vai para a cidade para estudar. Pouco tempo depois que ele sai, na cidade de Aldewater, acontece algo tenebroso que é conhecido como o Massacre de Aldewater, onde espanhóis entraram na cidade e atacaram a cidade, devastaram, queimaram. Essa é uma imagem do massacre simbólico, do massacre de Aldewater, né? E os irmãos terem uma ideia da selvageria que foi, eles violentaram as mulheres na frente dos seus maridos, na frente dos seus namorados, até mesmo freiras. Eles entraram nos conventos e também violentaram e mataram as freiras, sendo que uma freira pegou e falou para eles assim: mas nós somos católicas igual vocês, né? Porque nós somos católicos, por que vocês estão fazendo isso? E daí eles responderam assim: melhor para a sua fé. E mataram todo mundo. Foi um massacre terrível. E ali então Jacó Armínio perdeu toda a família dele nesse massacre. Ele tinha aí já em torno de uns 15 anos. Se não me engano, foi em 1575 que aconteceu esse massacre. Bom, e então Armínio, ele estava crescendo em um ambiente ainda que, até eu estava ouvindo um podcast que eu achei interessante, que o host ele falou assim: tá, então quer dizer que o pai de Armínio, ele era calvinista, né? Eles, não, mas não é bem assim. Nessa época ainda não havia uma hegemonia de alguma linha teológica em detrimento da outra nessa questão de soteriologia. Mas claro que a que mais dominava na época era a calvinista. Mas tinham ali pessoas que não concordavam com tudo que tinha no calvinista e simpatizavam também com as ideias de Armínio. Tanto que Armínio foi desenvolvendo esses pensamentos, né? E ele encontrou pessoas que apoiavam, olhavam para a teologia que ele estava montando e diziam: isso faz sentido para mim, corrobora com as escrituras, corrobora com a doutrina dos apóstolos, né? E tanto que nas universidades eles aceitavam tanto a soteriologia calvinista como a arminiana. Eles estavam querendo que as duas estivessem ali para eles terem essa pluralidade para estudar as escrituras. Só que como a maioria lá ainda era calvinista, o que começou a acontecer? Ele começou a ter opositores. E inclusive o que causa muita oposição a ele, no momento em que ele diz assim que não, o homem ele não precisa, ele, ainda quando o Espírito Santo opera nele para responder a Deus, ele ainda não foi regenerado, ele só é regenerado depois que o Espírito Santo toca nele, aí sim ele é regenerado, depois que ele responde positivamente à mensagem do Evangelho. Como que isso soa na cabeça dos professores, dos cristãos calvinistas da época? Eles vão olhar isso lembrando diretamente da teologia dos pelagianos. É muito nome, né? Complicado. O que os pelagianos, os pelagianos eles pregavam? Eles negavam o pecado original, ou seja, o pecado de Adão passando para todos os homens, negavam a corrupção da natureza humana, negavam o sérvio-arbítrio, ou seja, são escravos do pecado, né? E negavam a necessidade da graça divina para a salvação. Isso aqui é heresia pura. A heresia pura fere os fundamentos do cristianismo, né? Eles criam que a salvação era basicamente assim: não, o homem ele nasce neutro, ele não é nem pecador nem salvo ainda, ele nasce neutro, né? O meio e aonde ele viver é que vai determinar ali depois
se ele vai ser salvo ou não, mas ele tem plena condição de escolher a salvação, de ir pelo caminho da salvação. No caso, Adão é o exemplo que ele não deve seguir. Aí Cristo, ele é reduzido no pelagianismo, né? Ele é reduzido a simplesmente um exemplo moral que deve ser seguido e que, mas ele tem o poder para a salvação, né? Mas ele é um exemplo. Mas que eles mesmos poderiam seguir e ter a salvação. Quando os calvinistas olham a fala de Armínio, dizendo que o homem, sem ser regenerado, podia responder o evangelho, a primeira coisa que vem na mente deles, pelagianista. Esse cara aí é seguidor da doutrina de Pelágio. Aí começam a rotular ele dessa maneira. Ele já fica mais mal visto ainda nessa época aí. Ele era pastor na Holanda, na igreja da Holanda. E ele tinha feito um artigo, alguns artigos, alguns sermões de Romanos capítulo 7. E aí, ele começa, depois ele vai ser professor em Leiden, na Universidade de Leiden, e lá ele tem um homem lá, não me lembro agora qual é o nome dele, ele se torna um opositor ferrenho de Armínio. E a primeira coisa que ele vai fazer é tentar que Armínio seja demitido da universidade. E aí ele é demitido da universidade, só que para o horror dele, quem ocupa o lugar de Armínio é um professor, um pastor que era simpatizante da teologia de Armínio. E aí o que ele tenta fazer agora? Não, vou fazer o seguinte: não pode ser eleito nenhum professor aqui, escolhido nenhum professor que seja simpatizante da teologia de Armínio. Tem que ser calvinista, não pode ser simpatizante da teologia de Armínio, né? E Armínio, ele queria defender a tese dele, a teologia dele. Ele nunca pensou que ele ia chegar e os professores, os teólogos lá não iam querer ouvir a mensagem que ele tinha, a sistematização da sua teologia que ele propunha, né? Ele não estava indo contra, ele não estava sendo opositor daquilo, ele estava sugerindo uma leitura que na visão dele era mais coerente com o Evangelho, né? Só que eles não quiseram. Nesse momento, então, se levantam mais de 40 professores em defesa de Armínio. E aí que eles vão, o que é chamado aí de remonstrância. E remonstrância é basicamente um protesto. Seria isso, foi um protesto da época. E depois eles vão levantar, então, para defender Armínio. Eles então pegam a teologia de Armínio, tudo que Armínio tinha falado a respeito da salvação, eles resumem em 5 pontos. Então, antes dos 5 pontos do calvinismo, vieram os 5 pontos da remonstrância, né? Que eles sintetizam o pensamento de Armínio. E agora sim, nós entramos na lição da revista. Mas eu não vou ir direto para não ser mais rápido, não se preocupe. Bom, sobre a introdução ali, nós já passamos durante essa explanação aqui, nós já vimos o que estava ali na introdução. E o primeiro ponto, então, irmãos, que vai ter na remonstrância, que resume a teologia de Armínio, é a total depravação ou depravação total, tá? O primeiro ponto, o pecado original. O arminianismo ensina que após a queda de Adão, todo ser humano é gerado, nasce e vive sob o domínio do pecado, tornando-se seu escravo natural. Esse pecado no singular denomina-se pecado original, e o pecado passou a todos os homens, né? Nessa parte aqui, tanto calvinistas quanto arminianos concordam que o homem ele é totalmente depravado, ao contrário dos pelagianos, né? Como nós vimos lá, os pelagianos, eles diziam que não comem nascia neutro, então ele estava ali numa condição de poder ir para o bem por vontade própria. Já tanto para os arminianos quanto para os calvinistas, não, o homem é totalmente depravado, está no pecado, ele nasce no pecado. O pecado é hereditário na vida dos seres humanos, né? Não é que
nós não estamos falando aqui de maldição hereditária, né? Mas o pecado que passa de um homem que passou a todos os homens, no caso aqui o pecado original. O homem ele peca porque ele é pecador, não porque Deus decretou que ele deveria ser pecador, né? Ele peca porque desde o início, a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago, aonde que está a origem das dissensões, de todas essas coisas do capítulo 1 lá, né? Está onde? Na nossa cobiça, né? E a nossa cobiça, ela nos atrai e dá origem ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a origem do pecado está no próprio homem, é particular, é originado na natureza pecaminosa do ser humano. O pecado afeta todas as esferas da vida. Tudo na vida humana é manchado pelo pecado. A alma está distanciada de Deus, a imagem de Deus quebrada, as emoções desorganizadas, os propósitos são malignos, as ações destrutivas, o corpo se satisfaz e instiga o homem na busca do prazer, mesmo que destrua a si mesmo. O Espírito, partícula divina que produz vida e é canal de comunhão com Deus, está inerte, impedido de exercer domínio. O homem não tem condições em si mesmo de responder positivamente à mensagem do Evangelho. Ele não consegue, ele está morto. Como é que você vai acordar? Você chega para um morto e diz assim, levanta. O morto não vai levantar, né? Tem que ter o poder do Espírito Santo para agir na vida do morto para que ele possa reviver. Nós vemos, por exemplo, quando Lázaro estava morto, já fazia 4 dias, né? Não aconteceu nada. Quando Jesus, na autoridade do Espírito Santo, chegou e disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro levantou, né? Esse é um paralelo que a gente pode fazer. Incapacidade total, por causa da escravidão espiritual, incapaz de conhecer a Deus por si mesmo. Antes da queda, a comunhão entre Deus e o homem era natural e perfeita. Após a queda, o pecado tornou-se uma barreira intransponível de separação. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. É incapaz de buscar a Deus. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 9 a 12, em algum momento ele vai falar que não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. O homem no pecado, morto no seu pecado, ele não vai buscar Deus, né? A gente mesmo começa a ficar em casa, não participar dos cultos, ou mesmo vindo nos cultos, abandona as disciplinas espirituais, né? Não tem uma vida de oração em casa, não lê a palavra, não jejua, não faz nada. O que vai acontecer? Logo, ficar sem essas disciplinas na sua vida, sem praticar isso na vida, vai se tornar algo normal. A busca a Deus, ela não vai ser uma prioridade na nossa vida. A gente vai priorizar qualquer outras coisas, como foi falado antes ali, né? Tudo aquilo que, até mais à frente na verdade eu falo. A gente vai buscar muitas coisas, mas quando chegar o momento que nós temos que buscar as coisas de Deus, vai bater o sono, vai bater o cansaço. Por quê? As coisas de Deus não serão uma prioridade para nós. O homem que está morto no pecado, então nem se fala, né? Incapaz de crer para a salvação. A fé humana natural não é suficiente para a salvação. Depende da revelação, da ação e da fé otorgada pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 8, ele vai falar, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A condenação é imprescindível. O pecado é determinante. O pecador sofre influências de espíritos malignos liderados pelo diabo e de diversos níveis: tentação, opressão, possessão. Alguns se tornam instrumentos do inimigo, outros são dominados pelos vícios, crime, prostituição, paganismo, ceticismo e apostasia. Isso que nós estamos vendo aí, irmãos, o que é? Né? É o espírito deste mundo, né, atuando nos filhos da desobediência, que se apodera da vida deles e impele eles a fazer todas essas maldades. Mas essas maldades já estão no próprio coração. Satanás, ele vai lá e instiga essas coisas, né? E se a nossa vontade não estiver em Cristo, da mesma maneira, nós vamos acabar indo para o quê? Para as obras da carne e não para o penhor do Espírito, para fazer, ter ali o fruto do Espírito manifesto nas nossas vidas. Prioriza a prática do pecado. A prática constante do pecado deixa de ser uma opção para tornar-se um vício dominante
na mente e no corpo. Né? Quer ver isso? Ó? Fica durante muito tempo no meio de pessoas que têm um linguajar sujo. Se você ficar muito tempo nesse linguajar e não se manter em comunhão com o Espírito Santo, né, daqui a pouco você vai estar falando as mesmas palavras. Porque aquilo lá vai entrando na tua mente, né, e tu vai assimilando isso na tua mente, né, e acaba se tornando o quê? Não vai se tornar uma virtude, vai se tornar um vício, né, uma obra da carne nas nossas vidas. Morto espiritualmente. Morte aqui no caso não é aniquilamento, mas separação. A morte física separa o corpo terreno da alma e do espírito. A morte espiritual separa de Deus já na vida terrena. A segunda morte, o lago de fogo, separará de Deus para sempre. Esses três estágios são consequência direta do pecado. Bom, vamos para o próximo. Alguma pergunta aqui, alguma colocação? Está algo, irmão Jefferson? Tá. Expiação ilimitada. Expiação na Escritura significa o ato de remoção da culpa, da cessação da ira divina através da oferta sacrificial, né? Ou seja, uma substituição. No caso, então, Armínio ele dizia que a salvação, a morte de Cristo, ela visou atingir todos os seres humanos do mundo, indistintamente, seja por raça ou cor, não só indistintamente de raça, cor, sexo, mas em amplitude, todos, absolutamente todos, né? Essa é uma divergência que há com o calvinismo. Eu não vou ficar citando as divergências aqui, qual é exatamente onde eu ponto, mas é uma divergência, né? Daí ele vai citar, o autor vai citar, depois os irmãos leem, né, se não leram ainda, que Deus ama a todos, tem os versículos que corroboram. Jesus Cristo veio para salvar todos os pecadores, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. O que pega bastante aqui, irmãos, é quando na Bíblia se acha termos como mundo e todos, onde mundo é cosmos, é a palavra grega cosmos que é utilizada, né? Só que dependendo da interpretação que você usa do grego, ela possibilita você interpretar tanto como cosmos sendo todos, só que se tu pegar o contexto, às vezes pode dizer todos, mas o todos ou o mundo aqui não é necessariamente todos em amplitude de alcançar absolutamente todos, mas no caso de qualitativo, de distintivo, né, distinção. Mas Armínio então ele concluiu, a expiação é ilimitada, foi para todos os homens, está disponível a todos os homens, não somente para aqueles que foram escolhidos, eleitos. E nesse ponto é interessante, irmãos, que mesmo nós sendo arminianos, muitas vezes nós falamos como calvinistas. Quem aqui nunca falou assim, mas o filho de alguém está no mundo? Não, mas se Deus escolheu ele, nem que seja no último dia, ele vai voltar para Jesus. Isso é calvinismo, não é arminianismo. Arminianismo ele vai dizendo, ele pode inclusive ficar assim até o fim da vida e perder a salvação mesmo, não ser salvo. O arminiano ele vai dizer isso. Né? Só vai ser se é para salvação mesmo, né, se Deus tivesse elegido. Aí é a doutrina calvinista. Aí os irmãos vão ter esse pega lá na próxima lição. Eles creem na predestinação, né? Predestinação. Nós também, mas de uma maneira diferente. Nós vamos chegar ali. É que é a predestinação e eleição. A gente crê na predestinação baseada na graça preeminente. Aí a gente vai ver o que é isso. Feito livre pela graça para crer. Eu achei interessante como que o autor ele colocou essa frase, e eu entendo por que ele colocou. Porque isso aqui é basicamente livre-arbítrio. É isso. Só que quando a gente diz livre-arbítrio, parece que o homem é assim, eu posso fazer tudo o que eu quero, eu posso pegar, se eu quiser dizer para Deus aqui, sem Deus agir na minha vida, sem o Espírito Santo agir na minha vida, né? Eu posso dizer não para Deus, eu posso dizer sim para Deus, né? Só que o livre-arbítrio não é nesse sentido que Armínio quis dizer. Ele quis dizer que eu sou livre pela graça de Cristo. Por isso que eu achei interessante que ele colocou bem explicadinho. Nós temos um livre-arbítrio,
mas em Cristo, porque Cristo, o Espírito Santo, ele age na nossa vida pela graça preveniente, ou seja, uma graça que é tipo a centelha divina que Deus ainda deixou nas nossas vidas ali, né? O seu sopro, o seu Espírito ali, que ainda fala no nosso coração, que nos move para ouvir a mensagem do Evangelho. Pela graça nós crermos no Evangelho, e aí sim nós sermos regenerados. Tá? É isso que quer dizer ali. Eu vou passar aqui direto para o próximo tópico. A eleição condicional, a eleição condicional. Eleição e predestinação são dois termos nevrálgicos na teologia. Eleição significa que alguém foi escolhido, é uma pessoa especial. Predestinação significa que foi escolhido previamente, antes mesmo de existir. Ambos os termos são bíblicos. Então, a gente não está errado em a gente dizer que a gente crê na predestinação e na eleição, porque está na Bíblia. A gente não pode dizer que não existe negócio de predestinação, não existe esse negócio de eleição. Existe, é bíblico, está lá, está escrito. A questão está, mas como que isso se aplica na salvação? De que maneira, né? Armínio ele vai dizer que é baseado na presciência de Deus, porque Deus, quem são os eleitos? Né? Deus, ele na sua presciência, ele conheceu a cada um daqueles que haviam de salvar, que haviam de responder positivamente quando eles fossem expostos à mensagem do Evangelho. Deus os conhecendo de antemão, aí, e vendo como eles iam reagir, Deus então os predestinou e os elegeu para a salvação. Essa é o que a teologia arminiana diz. Então é baseado na presciência de Deus que nós somos eleitos, escolhidos, né? E somos predestinados, né? É nesse sentido. A eleição em Jesus Cristo, a eleição dos salvos não acontece de forma unilateral e arbitrária, mas através de Jesus Cristo. Aqueles que rejeitam a Jesus permanecem perdidos. Os que creem são aprovados, por isso a eleição é condicional, né? Condicional no sentido que tu tem que responder positivamente ao Evangelho. Se tu não responder ao Evangelho, tu não vai ser eleito, né? Mas Deus, na sua presciência, ele sabia que nós iríamos responder, por isso fomos predestinados. O autor da revista ele vai citar ali depois, tá, irmãos, esse ponto que Deus conheceu, predestinou e chamou. Está em Romanos capítulo 8, versículo 29. Mas vamos ler até só para os irmãos verem que tem essa sequência. Romanos capítulo 8. Versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, olha só, aqui começa, né? Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Tá? Então aqui é um dos textos básicos para defender a doutrina da eleição condicional. Segurança em Cristo. No caso aqui, seria que nós podemos perder a salvação se nós não cremos em Cristo, mas enquanto nós estivermos em Cristo, uma vida de santidade e santificação, não na prática do pecado, não na apostasia, no abandono da fé, nós temos segurança plena em Cristo para dizer que somos salvos em Cristo. Nós podemos dizer, eu sou salvo, ter a certeza da salvação, porque estamos em Cristo, né? Não é baseado nas nossas obras, baseado no mérito de Cristo, porque eu estou em Cristo, vivendo para Ele em santificação. Efésios capítulo 2,
versículo 10, ele vai dizer assim, ó, Paulo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela, né? Então o Senhor, Ele já preparou de antemão, Ele já tinha preparado as boas obras para que nós andássemos nela. Se nós estamos em Cristo, nós vamos andar nessas boas obras que foram preparadas para as nossas vidas, aquele que está em Cristo. Então nós temos a segurança em Cristo. Enquanto nós estivermos em Cristo, nós temos a garantia da salvação, né? No caso da... não vou falar. Vamos deixar para a próxima lição. Mas é isso, irmãos. Enquanto estivermos em Cristo, mas no momento em que a gente apostatar da fé, abandonar a fé, perder a salvação. Só que se você pegar e aceitar o Evangelho novamente, se arrepender, você novamente está seguro em Cristo. Amém? É assim que a Arminio então entendia essa mensagem. Fica um pouco estranho assim, de pegar e falar um ponto, porque eu sei qual é o contraponto do calvinismo para poder citar, para ver qual é o debate que há entre eles, né? Mas na lição que vem, os irmãos vão, quando ouvirem os 5 pontos do calvinismo, os irmãos vão conseguir pegar e fazer mais ou menos uma ligação. Ah, lá na minha era diferente mesmo, eu pensava de forma diferente. Conclusão, o que eu coloquei ali? Humildade. Nós temos que ter humildade, irmãos, porque se nós formos ler, se os irmãos puderem, leiam os textos em casa, tá? Leiam cada texto ali, vejam a afirmação e leiam aqueles textos. Os irmãos vão ver que corrobora a doutrina, a soteriologia arminiana, ela é bíblica, é confiável, está na Bíblia os textos, né? Podemos interpretar desse jeito. Só que se os irmãos forem olhar também alguém falando a respeito do calvinismo que defenda bem o calvinismo, que não seja um xiita aí, um maluco que defende como se fosse para quem não é calvinista tem que morrer, né? Mas se os irmãos olharem alguém falando sobre o calvinismo, eles também vão apresentar textos, e vão apresentar textos que corroboram também com toda a escritura, né? A questão é que é a lente que nós estamos usando, de que princípio a gente está partindo, né? Daí você vai olhar assim, pô, realmente esse texto faz muito sentido o que esse irmão está dizendo. Mas o que a gente, como arminiano, o que a gente vai dizer? Mas eu acho que a minha teologia aqui explica melhor, e eu explico essa tua questão dessa maneira. A gente vai conseguir explicar de alguma maneira por que a gente não acredita da maneira calvinista, né? Da mesma maneira o calvinista, mas o calvinista ele vai dizer e vai rebater os pontos que a gente crê, né? Então nós temos que ter humildade, irmãos, porque sistematizar e ver todo o processo de salvação, pegando os textos e tentar entender ali, tá, mas em que momento que ocorre cada coisa, é algo bem difícil, não é algo fácil. O texto central que o arminiano usa para explicar. Não tem um texto só, não tem um texto. Assim como o calvinista tem os... São 5 pontos? Predestinou, né? O ponto central que o arminiano vai falar é o livre-arbítrio. Lá no início está, o livre-arbítrio. Ele vai partir sempre disso. O ser humano, ele tem livre-arbítrio e ele tem que responder positivamente à mensagem do Evangelho, né? É que são 5 pontos, não tem como desassociar um do outro, né? Não é como, por exemplo, daqui a pouco um adventista que o sábado, São Sábado, né? Que é uma coisa que, de cara, um ponto só identifica eles, né? Em qualquer lugar. No arminianismo não tem um ponto só, né? Mas se fosse dizer, mas o que? Uma palavra que identifique, né? Vai ser 2 na verdade, livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Isso é o que vai nos identificar. Já o calvinista é eleição, né? Vai dizer, eleição, se tem uma palavra para identificar cada um, é isso. Essa questão da predestinação é bem complicada, né? É. Por exemplo, se tem
casos bem pontuais, por exemplo, lá em Salmos 41, ó, já fala que Judas era Judas. Ia ter um Judas. E agora, como é que fica? São coisas pontuais, né? E tem outros textos ainda que são de dar nó no cérebro, né? Que dão a entender que não, mas Deus os predestinou. Mas como é que faz de uma forma geral essa predestinação, né? Judas foi o Judas lá, né? Mas o Judas, como dizer, não era aquele Judas, aquela fotografia que estava predestinado para nascer lá na frente para ser traidor. Judas esteve com Jesus há muito tempo, mas aí quando vai acontecer o fato de ser profetizado, Jesus vai dizer, por que deixou Satanás encher teu coração? Poderia ter sido qualquer outro Judas, no sentido de ser o traidor. E Jesus mesmo ele fala, né? Eu não escolhi vocês 12, os 12, e um de vocês é um diabo. Né? Jesus falou, um de vocês é um diabo. Mas dá todas as características lá em Judas, que ele é uma... A história conta, né? A história vai indicar, Sabe, tem que pesquisar. E a gente vai ver outros momentos também que, como se, assim, que Faraó, por exemplo, Deus endureceu o coração de Faraó e não deixou o Faraó crer. E aí, quer dizer então que o Senhor ele preparou, ele elegeu ele para a perdição, entendeu? Predestinou ele para isso. A gente vai ver outros textos, por exemplo, né, que vai falar que ai de ti, Corazim, se tivessem sido feitos em Sodoma os milagres que se operarem em ti, eles já teriam se arrependido. Quer dizer, Deus sabia o que poderia fazer para que eles se arrependessem, mas não fez. Então quer dizer que Sodoma estava predestinada a isso? Sabe? Então esses pontos assim são pontos que fazem, por isso que é muito nevrálgico, é um ponto assim, que deixa todo mundo em polvorosa, né, na teologia. E é como se você tivesse, eu tenho que escolher uma ou outra. Daí nesse ponto que eu digo que a gente tem que ter humildade, porque a salvação ela é algo tão maravilhoso que a gente tenta entender, mas a gente não vai conseguir entender talvez na sua plenitude. A gente tem que assumir uma posição de humildade e dizer, Senhor, tento, né, aqui entender como é que é o processo que o Senhor me salva, mas é algo tão grandioso que chega um ponto, Senhor, que eu simplesmente, a minha mente acaba lutando, sabe? Porque daí entra a questão, a gente vai ver que tem momentos em que o calvinista e o arminiano eles vão começar a ter mais embate lógico do que bíblico, porque da Bíblia eles não conseguem sair nem para um lado nem para o outro. Aí eles começam a usar o quê? A lógica. Não, peraí, mas se foi assim, então não pode ser assado. Então logo, isso aqui implica nisso. Aí começa a ser mais uma questão de lógica do que de Bíblia, porque a Bíblia simplesmente nos joga num lugar que, cara, Deus simplesmente não revelou. Então eles estão usando a lógica. Então eles estão usando a lógica e não a palavra. Não, mas é que tá, quando chega em algum ponto que é de muita, como é que eu vou dizer, de muita disputa, entendeu? Porque eles vão tentar, primeiro eles vão tentar, não é que seja só na lógica, expliquei mal. Primeiro eles vão usar o grego, porque o Novo Testamento está no grego, né? Ou o hebraico, porque eles forem pegar as referências do texto hebraico ou aramaico lá do Antigo Testamento. Só que um vai pegar e vai olhar o grego e vai adotar uma interpretação grega que diz que esse texto, quando está aqui, por exemplo, só a questão do mundo, né? Está falando que mundo é mundo aqui, e mundo aqui, o calvinista ele vai dizer, não, mas o mundo que está aqui ele não quer dizer o mundo, todas as pessoas do mundo, né? Ele está querendo dizer o mundo que é o homem, mulher, o branco, o negro, não importa, né? Esse é o mundo. O arminiano vai dizer, não, meu amigo, é cosmos, aqui é o mundo inteiro. E aí eu estou dizendo uma interpretação que o grego permite, o outro está dizendo, não, mas o grego também é assim. Aí eu vou dizer, mas a tua explicação não serve, porque se tu fazer isso, lá na frente tu vai ter problema com isso, né? Aí um vai tentando responder o outro. Tanto que o que aconteceu? Quando os remonstrantes vieram com 5 pontos
do arminianismo ali, né? Os calvinistas responderam todos esses pontos também, que é o que a gente vai ver na próxima lição. E aí o autor ele trouxe, claro, a gente é arminiano, a gente vai dar uma malhadinha ali no calvinismo, né? Mas a gente tem que ver com humildade mesmo. Hoje até eu estava assistindo um teólogo calvinista, né? E ele não conseguiu me convencer, mas eu tenho que reconhecer que, irmãos, é bastante difícil. Como esse ponto, pelo menos, por exemplo, que a irmã citou aí, que a gente falou, são pontos difíceis. Mas a gente tem que assumir uma postura de humildade, porque Deus nos revelou muita coisa. Mas tem coisas que não vai ser revelado pra gente. A gente tem que ser humilde e dizer assim, ó, até que eu consigo ir. Né? Qual é o fundamento? Soteriologia é uma sistematização do processo de salvação. É algo humano. É o homem que pegou e sistematizou, ele organizou. Né? E, nesse ponto, o homem ele é falho quanto à maneira como ele vai organizar. Mas qual é a verdade bíblica e o fundamento bíblico em isso? Que tanto calvinista quanto arminiano ele vai levantar essa bandeira e não vai abrir mão. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Disso nem arminiano, nem o calvinista vai abrir mão. Eles vão morrer abraçados nessa verdade e não vão abrir mão. Aí a gente usa, quando a gente não consegue, né? O discernimento, a gente vai para Deuteronômio 29, que é aquelas respostas que a gente tem. Que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Né? Nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei. Amém? É isso aí. Porque não adianta, irmãos, a gente não vai conseguir entender tudo. Né? A própria doutrina da Trindade. Uma vez eu perguntei para um irmão, acho que ele ainda que também é pastor, já fez outras lições. Eu cheguei para ele e perguntei assim, irmão, quando a gente chegar no céu, como é que a gente vai ver Deus lá? A gente vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo como 3 pessoas separadas? Ou a gente vai ver um só? Aí ele parou assim, não sei. Eu falei, irmão, eu não sei, porque é um mistério. É um mistério que a gente não consegue, a gente sabe que está na Bíblia, está ali, a palavra Trindade não é falada na Bíblia, né? Mas a gente vê a Trindade ali todo tempo e é um mistério, né? Daí se a gente for olhar quando o Eliseu ele tem a visão dos céus abertos lá, ele vê o que? O Pai e o Filho assentados à direita de Deus. Apocalipse ele vai mostrar a fotografia aberta, né? Vai mostrar o Pai no trono, o Filho no cordeiro, como se tivesse sido morto dele de Deus, vai mostrar os 7 espíritos, não vai fazer nada. A unidade aqui é de não há separação, de não há divisão, de não há nada. É 100% unânime na mesma decisão, no mesmo pensamento. É a mesma coisa que nós somos. E essa é a dificuldade. Como é que é? E essa é a dificuldade das coisas. Mas a unidade ela é perfeita. Sim. E daí é espírito, né? Ele pode se manifestar da maneira que ele quiser. Se for 3, se for 1, não importa. Ele se manifesta como ele quiser. Né? Agora, como vai ser naquele dia, é para aquele dia. Agora imagina se a gente começar a se degladiar aqui. Não. Lá, por exemplo, a gente pode dizer, mas lá é Apocalipse. Não, mas lá é linguagem simbólica. Aí começa, não, mas é simbólico, mas aí não tem, é algo que só lá a gente vai ver como exatamente. A gente pode conjecturar várias coisas, né? A gente pode conjecturar, eu acho que vai ser assim, né? Porque está escrito, ontem até a gente estava falando com a Sara lá, no nosso momento profissional, e ela começou a fazer um monte de franca, né? Começou a fazer um monte de perguntas, mas o céu, como é que vai ser, não sei o quê. Eu imagino assim, tu nunca foi na Disney, mas tu quer ir na Disney porque tu ouviu falar que lá é legal, não sei o quê. O céu a gente ouviu falar que é algo maravilhoso. Rios cristalinos, ruas de ouro, muros de pedras preciosas. O nosso corpo, olha só, o nosso corpo vai ser um corpo glorificado, que nem o corpo de Cristo, que ele atravessava paredes, ele aparecia num lugar, no outro, mas ele podia se alimentar. Quem sabe a gente vai poder voar, eu não sei,
mas eu quero estar lá, né? Eu nunca fui, mas eu quero estar lá, né? Então são coisas assim, irmãos, que o Senhor ele deixou. O que é fundamental para a nossa salvação está claríssimo nas Escrituras. Não está encoberto, não tem texto atrás do texto, está claríssimo para nós aonde que a gente vai encontrar a nossa salvação, né? As coisas que a gente chegar num ponto assim, a gente vai lendo, daqui a pouco cheio. Tem humildade assim, eu não sei, eu posso até conjecturar, mas não vou bater o martelo, porque naquele dia a gente vai ver. Até eu assisti um debate que é chamado de Uma Noite de Escatologia. Aí tinha um amilenista, um pré-milenista e um pós-milenista debatendo, né? Aí no final eles disseram assim, olha, o que eu sei que vai acontecer no final para nós todos aqui é que a gente vai estar subindo para a glória, todos juntos, e nós vamos dizer assim, ó, não te falei que ia ser assim? Porque no final todos eles dizem assim, ó, nós vamos subir com Cristo. Pronto, agora o que acontece no meio, antes, depois, não sei o que, aí discute, pá. Mas o que é o importante disso? Nós vamos subir com Cristo. Esse é o importante. As discussões dos pormenores ali, né, é pra gente até ficar, serve pra gente pegar pra nossa esperança, claro, né, pra gente se preparar, mas não é o que determina o fundamento da nossa fé, né? O fundamento da nossa fé está nos pilares fundamentais, né? Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu Filho, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, e um dia virá para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, creio na ressurreição dos mortos, na transformação dos vivos, né? Não lembro da última, mas amém. O fundamento da Escritura é esse, né? Esses fundamentos, e isso é o que a gente não abre mão, né? No momento que vem alguém, como tem algumas linhas dos adventistas, né? Que eles pegam, por exemplo, os livros da Ellen White e chamam de escrituras. Como assim? Pra gente é só um, né? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, só a escritura. Se tem outra escritura, então quer dizer que não é só Cristo, tem outras coisas ali. Aí a gente já, não, isso aí não aceitamos. Aí começa a gente pegar e dizer, não, isso é heresia, logo seita. Essas coisas que vão acontecendo. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos orar. Peço perdão aos irmãos se algo não ficou bem explicado, ficou alguma dúvida, me avisem. Amanhã eu tenho que ministrar a lição na matriz. Se ficou algo que ficou meio dúbio, aí os irmãos